Irmãos, vamos lá. Eu coloquei o título aí, O Verdadeiro Irmão do Ministério. Deus deu graça, irmãos, de sábado, passado, no nosso ensino bíblico, Deus deu graça de nós abordarmos, Deus deu graça de nós abordarmos esse assunto, tá? E eu vou trazer aqui, para os irmãos, não todo porque não dá, mas só uma parte, tá? Só uma pincelada do que foi abordado entre nós sobre o verdadeiro irmão do ministério, tá? Então vamos lá. 1 Timóteo 3,5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta, irmãos. O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta, tá? E a resposta é bem clara: não. Tá? Então, se alguém não sabe governar a sua própria casa, não terá cuidado da igreja de Deus. Se a pessoa não cuida da sua própria casa, como que ela vai cuidar da igreja de Deus, que é o povo? Não tem condições, irmãos, Então, esse é um dos requisitos para um irmão ter ministério na igreja. É ele governar a própria casa, é ele cuidar da própria casa, é ele instruir a própria casa dele espiritualmente. Porque se alguém, irmãos, não governa a própria casa, não instrui a própria casa, não ensina as coisas de Deus para a própria casa, a própria família, ele não tem condições de ensinar a casa dos outros, que no caso, a igreja. Não tem condições. E por que eu trouxe esse título, Verdadeiro Irmão do Ministério? Porque o exemplo, de novo, lá da congregação. Porque lá nós vemos, irmãos brigando para ter ministério, disputando para ter ministério. Irmãos que se fica até sem se falar, porque ele achou que ele ia para o ministério, mas foi o outro que foi. Esposas dos irmãos fica sem se falar, brigam, discute, porque uma acha que é o marido que vai para o ministério, mas foi o marido da outra. Então lá é uma guerra para ver quem vai para o ministério. E dentro da própria casa deles, eles não são do ministério. Não ensina a escritura para a família, não ora com a família, não canta hino com a família, não fala das coisas de Deus com a família. Não instrui, não é ministro do evangelho e da palavra dentro da sua própria casa, com a sua própria família. Aí quer ser do ministério na igreja. Não instrui a própria família, não instrui a própria casa, não conduz, não lidera espiritualmente a sua própria casa e a sua própria família, mas quer liderar e instruir a casa dos outros. Não tem condições, irmãos. Não tem condições. Um irmão que não governa espiritualmente e nem materialmente a sua própria casa, ele não é apto para ter ministério na igreja. Não é apto, tá? E olha só, 1 Coríntios 14. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Irmãos, então no momento que nós estamos reunidos como igreja, as mulheres não podem falar, não podem usar de autoridade, não podem querer ensinar, não podem ter uma posição de liderança na igreja. Não. Certo?
E olha só aqui o que diz: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Os irmãos estão vendo que é responsabilidade do marido instruir a casa nas coisas de Deus, ensinar a esposa nas coisas de Deus, ensinar os filhos sobre as coisas de Deus? Essa é a responsabilidade do marido, irmãos. Olha só, e se as mulheres querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, perguntem para os seus maridos sobre as coisas de Deus. É responsabilidade do marido, irmãos, ensinar a palavra de Deus para a família, instruir a palavra de Deus para a família. Irmãos, liderar a família espiritualmente, conduzir a família na presença de Deus, trazer a família, agregar a família, arrebanhar a família, apacentar a família para as coisas espirituais. É responsabilidade do marido chamar a família para orar junto. É responsabilidade do marido chamar a família para ler a escritura junto. É responsabilidade do marido chamar a família para cantar louvores a Deus junto. É responsabilidade do marido, irmãos, chamar a família para fazerem o seu culto doméstico junto. É isso. Aí o marido, ele não faz nada disso na sua família, mas ele quer ter ministério lá na igreja. Aí ele quer atender culto na igreja, quando nós estamos reunidos. Ele quer atender culto, quer pregar a palavra, quer orar, quer presidir. Ué, mas ele não faz nada disso na casa dele? Irmãos, o primeiro lugar que o homem deve ser do ministério é na sua própria casa, é na sua própria família, para depois ele ser do ministério na igreja. É isso, irmãos. E o homem que não conduz a sua própria família, não instrui a sua própria família espiritualmente, ele não é apto para ter ministério na igreja. É isso, irmãos. Então o homem precisa buscar de Deus. Precisa ter interesse de aprender as coisas de Deus. Precisa ler as escrituras. Precisa orar. Precisa se santificar, precisa se consagrar, porque a responsabilidade espiritualmente da família dele está sobre ele. É responsabilidade do homem, irmãos, incentivar a sua própria família a se interessar e a se dedicar nas coisas de Deus. Então, o homem precisa ler a Escritura, precisa orar, precisa se santificar, se consagrar e conduzir a sua família na presença de Deus. Trazer a sua família a que também se interesse em orar, em ler, em se consagrar na presença de Deus. É isso, irmãos. É isso. E olha só, Provérbios 22:6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha só, irmãos, instrui ao menino no caminho em que deve andar. Novamente, responsabilidade dos pais em instruir os filhos no caminho do Senhor, na presença de Deus. Olha só, e muitos se enganam, acham que isso é responsabilidade do cooperador de jovens, né, irmão? Só vai lá no domingo, uma vez por semana, joga o filho lá dentro do templo e acha que a responsabilidade de ensinar o filho é do cooperador de jovens, só 1h30. E os demais dias da semana? E as demais horas da semana? Aí não tem oração na casa, não tem leitura da Bíblia na casa, não tem louvores na casa, aí o filho vai crescer espiritualmente só com 1h30 de culto de jovem aos domingos. E outra, irmãos, e agora que os irmãos estão aprendendo verdadeiramente a palavra de Deus, os irmãos acham que os vossos filhos aprendiam alguma coisa no culto de jovem?
Os irmãos acham que os vossos filhos aprendiam alguma coisa nos cultos de jovens? Não, irmãos, não aprendiam nada. Nada, irmãos. Porque a realidade, triste realidade, é que o cooperador de jovens lá na congregação não sabe nem para ele, nem para a família dele, como nós já estamos aprendendo aqui, e como que ele iria ensinar os vossos filhos? Decorar salmo? Orar o Pai Nosso? Pois é isso, irmãos. Então, instruir a criança, o menino, os filhos no caminho em que se deve andar é responsabilidade dos pais, irmãos. É responsabilidade dos pais de instruir, de ensinar, de aconselhar, de trazer, de arrebanhar os filhos na presença de Deus. E como se faz isso? É aconselhando só, é só falando, é só ensinando e mandando o filho ler a Bíblia, mandando o filho orar, mandando o filho cantar hino? Não, irmãos, é instruir o menino no caminho que se deve andar, não é o caminho. Então, não é mandando o filho fazer, mas é fazendo junto com o filho, é orando junto, é lendo a Escritura junto, é louvando a Deus junto, é estando juntos na presença de Deus, é conversando sobre a palavra, sobre a Escritura, é envolvendo o filho na presença de Deus. É isso. Responsabilidade dos pais, criar os filhos na presença de Deus. É isso, irmãos. E a responsabilidade maior é do pai, é do marido, porque ele é a cabeça da casa. O homem é a cabeça da família, é o líder, é o tomador de decisão, é o que provê o sustento para a família, tanto sustento material quanto sustento espiritual. Essa responsabilidade é do cabeça da casa, é do cabeça da família, é do líder, é do chefe da família, é do homem, irmãos. É isso, irmãos. É isso. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Deus. Então, os homens, os irmãos, devem buscar, irmãos de Deus. Devem procurar examinar as Escrituras, orar, se consagrar, deixar as coisas fracas desta vida, irmãos, deixar de perder tempo com coisas desta vida e trazer para si a responsabilidade de um homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse isso em uma de suas cartas. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, eu sentia como menino. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu cheguei a ser homem, eu parei com as coisas de menino. Irmãos, então enquanto os irmãos não tinham conhecimento, conduziam a vossa vida como meninos espirituais, mas a partir do momento que os irmãos foram esclarecidos e receberam o conhecimento da verdade, precisam deixar as coisas de menino e passar a ser homens espirituais e trazer para si a responsabilidade de um líder espiritual na vossa própria casa. É isso, irmãos. Então, deixem as coisas de menino, irmãos. Deixem de perder tempo com mídias sociais. Deixem de perder tempo com redes sociais. Vídeos tolos, que não edifica em nada, que não agrega em nada.
Vídeos que os irmãos não sabem nem quem é a fonte, da onde vem, da onde não provém, se é verdade, quem é aquele fulano, quem é aquele ciclano. Tá na hora dos irmãos deixarem das coisas de meninos e se tornarem homens espirituais. Deixar de perder tempo com coisa fútil, coisas banais, e se dedicar na vida espiritual, na presença de Deus, para que possam conduzir as vossas famílias na presença de Deus. É responsabilidade vossa. É isso, irmãos. É isso. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, brincava como menino, falava como menino, conversava como menino, me conduzia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei, irmãos. Deixei com as coisas de meninos e passei a ter atitude de homens espiritual. É isso, irmãos. É isso. A responsabilidade de conduzir a vossa casa, a vossa família, a vossa esposa, os vossos filhos na presença de Deus é vossa. É vossa. É isso, irmãos. É isso.